agora que a gente vai aprender umas coisas tão legais. Você sabe que a quantidade de lixo orgânico que a gente produz é enorme, né? É o dia inteiro produzindo lixo, 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 lixo. Repara, o lixo da cozinha fica lotado, não é? E lotado de talos, de cascas, de folhas, daqueles restinhos que a gente não usa para comer. Então, mas quem disse que isso vai realmente virar lixo? Randolph Fidencio vai nos ensinar a reaproveitar as sobrinhas e transformá-las em mudas, gente. E ainda, um truque para você que esquece de regar as plantas. Então você vai fazer aqui um vaso auto-irrigável usando garrafa PET. Eu tava doida para te conhecer. Seja bem-vindo. Enorme, muito obrigado, viu? Você sabe que eu fico encantada com as dicas, tô aprendendo um monte de coisa de jardinagem com você. Que bom. É muito bom, que bom que você tá aqui Muito hoje com a obrigado. gente. E eu tô curiosa mesmo pra essa pauta. Você falou do aproveitamento dos talos de ervas, de temperos, do vaso, mas o mais importante, né? Anti-dengue, anti-chikungunya, porque o mosquito não tem como passar no reservatório de água. Legal. Então a pessoa esquece de molhar, pode esquecer até o vasinho sem mexer nele e não vai ter problema de acabar criando sem querer um criadouro para o mosquito. Então esse risco a gente não corre. Joia. Então o processo mais ou menos é o seguinte, aqui é o vaso pronto, com reservatório de água. E o que as pessoas reclamam muito pra gente é o seguinte, às vezes tem que fazer uma receita com algumas folhas de manjericão, elas compram o manjericão e jogam fora. A nossa ideia qual é? Que a pessoa, a partir dessa muda, no caso essa daqui, em vez de jogar, ela pode retirar uma parte mais firme do galho, eliminar essas folhas aqui de baixo, deixar uns dias na água e a partir daí isso começa a soltar a raiz e ela passa para um vasinho de terra. Ela pode até fazer isso direto, sem essa parte de colocar na água, que nem aqui, ó. Ela foi colocada na água e começou a estimular o surgimento das raízes. Quando ela não coloca, o que pode acontecer? O que aconteceu com esse bálsamo? A planta sente. Você tirou ela, fez um corte, colocou direto na terra, então olha a folhinha amarela e essa outra aqui. Tá. Então a gente vai eliminar essas folhas. Vamos deixar aqui mesmo, fazer uma compostagem aqui improvisada. E eu vou te mostrar a mudinha de hortelã, que está há 4 dias aqui no nosso... Já deu para perceber que tudo aqui é reaproveitado. Que máximo, Vidrinho, né? de alcaparras, garrafinha de Deixa eu só tirar essa garrafa daqui refrigerante. para o pessoal ver essa daqui de trás. Garrafinha normal. Garrafinha normal, só lavar bem. Se for deixar a mudinha na água para estimular o surgimento da raiz, tem que ir trocando a água todo dia, ou no máximo a cada 2 dias. Tá. A água da garrafinha. Aqui, ó, já dá para ver. Eu não sei como que é melhor eu mostrar. Tá 4 Aquela dias câmera ali. Já tá aqui, ó. já surgiu as raízes novas. Isso aqui, a gente fez a retirada das folhas, então a planta não estressa. Ela vai lá pro seu vasinho de terra e continua verde e bonita, sem passar aquele processo de... como se ela sentisse uma mudança mesmo De território. De território. Foi de uma hora para outra, Exatamente. bruscamente. Eu tenho uma dúvida antes de você passar para as outras explicações. Lá em casa eu sempre gosto de comprar o manjericão, hortelã, tudo no vasinho. Daí, é errado eu tirar a folhinha e ir tirando as folhinhas para fazer? Eu deveria tirar um galinho? Como é que seria melhor aproveitamento disso? Então, depende do estado que está a muda, do tamanho dela. Se a muda estiver um pouquinho maior e você for usar poucas folhas, você pode retirar direto as folhas que vão ser usadas. Se for fazer um prato para muita gente ou um suco de abacaxi com hortelã para muita gente, você convém cortar assim o galho, usar o que você for precisar e esse corte estimula que a planta rebrote. Quebrar o galho é ruim? É ruim. É ruim porque machuca, ele fica como se tivesse rachado. É melhor cortar. Se não tiver uma tesourinha, quase toda a cozinha todo tem. mundo tem uma Todo mundo tem uma tesourinha, tesourinha. Vai lá e corta. Tá. Retira as folhinhas, coloca na água, se quiser reaproveitar aquilo, porque você acaba criando uma matriz de um tempero que você gosta. Claro. Então você tem lá sempre um manjericão fresco. É muito bom, isso é muito bom. A minha mãe ontem, a gente estava conversando sobre a minha vinda aqui, né? E ela falou que quando a gente fez um canteirinho com cebolinha, ela nunca mais comprou cebolinha. Então, além do fator ecológico, tem o econômico, tem o frescor do tempero, e o prazer de colher uma coisa que você cuidou. É outra coisa, né? E a praticidade. Até dá mais vontade de fazer o temperinho caprichado, porque tá tudo ali na mão, tem tudo. Então, para fazer esse vaso auto-irrigável, eu trouxe algumas etapas já prontas, que é
a pessoa pega uma garrafa PET, né, vai cortar, a gente tem aqui o passo a passo. Furar a tampa e inverter, que é mais ou menos o que está feito aqui nessa situação. Tá. Para furar, é melhor quando ela está tampada, que você tem mais firmeza de segurar. Por quê? Eu tentei usar a furadeira escorrega. Então tem umas pessoas que pegam um prego com um alicate, esquentam ele e furam. É um procedimento de risco um pouco, se você for, porque aquilo pode escapar e acabar machucando. Então, o que eu acho mais fácil de fazer? Você pegar e marcar um espaço, forçar um espaço na tampinha e segurando aqui você começar a... Devagarinho. Você já tentou com saca-rolhas? Não Será que tentei, não dá? mas eu acho que... Sabe o que acontece? Eu acho que vai ficar um furo muito fininho. Tá. Porque não vai ser o ideal, né? não vai ser o Porque ideal. tem que ser maiorzinho. Fazendo um pouco de sujeira aqui, você me Não tem desculpa. problema. Aqui você tá em casa. Muito obrigado. Você tá com muito crédito com a gente. Olha, muita aí dica, sim, a gente muito aprendeu a fazer obrigado. jardim. A gente tá aprendendo muito com você. Esse mês aqui é o mês do meu aniversário. Que dia que você faz Eu já, aniversário? 28 de abril. Pertinho de mim, eu faço 22. Olha só, mas já ganhei um super presente, que é esse convite para estar aqui. Que bom, presente Fiquei muito, nosso, mas muito Adal. feliz. Você viu a loja naqueles vídeos que a gente gravou as dicas. Muita gente que vai na loja falou de ter me visto aqui, mas fala que te acompanha há muito tempo. Eu não imaginava. Sinceramente, eu não imaginava a quantidade de pessoas que iam dar esse retorno Nosso positivo. público é muito pra carinhoso, gente. é muito bom. Muito carinhoso mesmo. Você prefere que eu faça, então, essa parte do corte da garrafa? Você não precisa fazer, você só explica pra Tá, gente. então vamos lá. Vai fazer o furo aqui. Primeira coisa é fazer o furo com ela tampada. Tá. Aí você escolhe o ponto de corte dela. Normalmente, é da metade para baixo. Porque a hora que você fizer o corte e inverter, ó, ela tava aqui, nós cortamos nessa parte e viramos assim. Ok. Aqui, inclusive, foi feito um acabamento que nessa aqui não tem. Eu deixei esquentar o ferro numa temperatura bem alta, o ferro de passar roupa, vim encostando a garrafa para dar esse acabamento mais arredondado. Ótimo. Aí seria um capricho Um luxo a mais, né? Exatamente. Aí dá pra fazer orelhinha de gatinho, depois você faz a cara, Dá pra mas assim, brincar. a nossa ideia é que a pessoa economize na compra do vaso, então ela vai ter um vaso, e poupe a natureza de uma garrafa que com certeza, infelizmente, iria para um rio, para um bueiro, porque o aproveitamento Vai de dar plástico... uma vida nova e útil, né? Vai é. reutilizar. É muito baixo o aproveitamento de plástico no Brasil, infelizmente. E, Aí bom, a gente coloca água embaixo, é isso? Isso, a gente vai... Agora eu vou precisar do meu auxílio. Ainda não acabou. Não, a gente... Não é só inverter. Não é só inverter, né? Então foi feito o furo, tampou de volta. Eu vou pegar uma tampinha um pouco maior aqui. Que a gente vai passar o barbante, que vai ser o condutor da água. Tá. Ele vai ficar metade aqui dentro e metade na parte de baixo do vaso. Então, por Tem condução... que ser um barbante bem grosso? Tem, mas assim, aqui, olha só, eu usei um pedaço de tecido. Eu estava em casa, não tinha barbante, queria fazer de qualquer jeito para adiantar alguns processos e peguei um pedaço de tecido de uma camiseta, de preferência algodão, porque ele vai sugar mais a água e vai manter a terra úmida. E, ops, muito obrigado. Então, o condutor da água vai ser o barbante ou o tecido, vou só passar ele por aqui. Acabei de mandar um abraço para sua turma lá do Rancho, Zecão. A Dulce, o Lino, Ricardo, Bebé. Olha só. A gente deixa quase meio a meio. A parte que vai ficar embaixo e a parte que vai ficar em contato com a raiz. Tá. Esse vaso, depois do advento, assim, infelizmente, da dengue, de outras doenças, algumas empresas começaram a fazer ele bem bonitinho, para presente. E, claro, surgiram as versões Industrializadas. e depois essas genéricas, que são mais legais, porque tem essa situação de você poupar a natureza e poupar o seu bolso também. Que eu acho bem mais legal. Isso. Aí vai fazer o processo de um vasinho normal, uma drenagem com uma pequena quantidade de pedrisco que a gente tem aqui. Posso fazer? Claro, vamos fazer. Porque assim você sabe exatamente como você vai fazer em casa. É importante colocar o pedrisco. Porque ele vai Vocês estão segurar vendo? a Porque terra. tá com tanta coisa aqui, não sei se tá dando pra ver direitinho em casa. Tá Kátia, difícil, esse aqui é um não presente tá? que eu trouxe pra vocês, depois eu vou te Nossa, que falar. lindo. É Depois uma técnica japonesa. Coisa mais linda. É uma kokedama.
Eu gostaria até de um dia poder fazer aqui também, explicar para você Nossa, a obrigada. delicadeza É meu? é seu. Que lindo, obrigada. Imagina, que lindo. é um prazer. Segura então pra mim, Sarinha. Então, ó, voltando... Deixa eu só espalhar então Tá. aqui pro pessoal poder joia. entender e Isso aqui vai ser usado só no final também, então, para daqui a pouco eu completar a pego água. pra você. Deixa eu só limpar aqui um pouquinho pra ninguém se perder em casa, né? Aqui Isso. é o que a gente tá usando. É. Então tá bom. Acho que agora vai ficar mais fácil. Aqui são as mudinhas, né, que já enraizaram. Vamos lá. Aí, no vaso normal, a gente não usa Não vai terra. usar essa não, né? Não, pode tirar. A gente não usa areia, desculpa, no vaso normal. Aqui a gente vai usar para não ficar muito suja a parte de baixo. Então, ela drena, ela segura a terra, o excesso de água que escorreu lá para baixo vai mais limpinho. Tá. Aí você fica com uma aparência então é mais pedrisco, bacana. terra. Areia aqui entre eles. Areia de construção normal, pode ser areia então média. peraí. Primeiro você colocou areia. É, tá aqui. Isso, pedrisco, antes da terra, areia. Agora a gente vai com a terra vegetal, que está aqui. Lembrando, os temperos precisam de claridade. Pelo menos 3 horas de sol por dia. De 2 a 4. Então, se você mora no apartamento e o único lugar que bate sol é na varanda ou na janela da cozinha, é lá que você vai escolher para deixar, porque senão não vai ter sucesso com o plantio da sua erva ou do seu muita tempero. Água sempre? Ou nesse vasinho? Nesse vasinho não, você vai observar, quando ele secar o reservatório, sempre você observa, como nos vasos normais de terra, como está a situação da terra por cima. Se ela estiver úmida, você espera um pouquinho para encher o reservatório. Se ela estiver seca, você já completa. Pode até colocar por cima, às vezes na pressa, a pessoa não quer desmontar e colocar água lá por baixo. Pode regar por cima, o excesso cai na parte de baixo e quando precisar, ela puxa de volta. Legal. Aí é o plantio normal. O barbante vai ficando, que vai ser o contato dele com a raiz. Que E massa cai isso, terra. né? Ó. A gente, na hora de plantar tempero, precisa separar um do outro? É melhor, porque alguns, no caso do manjericão e do alecrim, ele tem um crescimento um pouco mais agressivo que os outros. Então a parte de raiz acaba prejudicando e por cima também. Às vezes ele pode abafar algum outro que está do lado. Então tem muitos vasos com muitos temperos, você percebe que depois de um tempo, alguns não vão. E não é por falta de cuidado da pessoa, porque ela acabou juntando, sem perceber, duas plantas que não convivem muito bem. Aí eu ia fazer no vaso menor, então como a gente pegou essa garrafa que já estava cortada, eu não vou fazer isso agora, mas poderia cortar mais um pedaço dela para diminuir o tamanho do vaso. Tá. É só para ilustrar bem aqui onde o barbante fica. Quando você vai completando, eu vou pegar só meu celular, porque tem pergunta no WhatsApp. Deixa eu só ver onde Olha, é que eu que bacana. coloquei, você sabe? Tem gente já perguntando coisas para você, Randall. Vamos Espero lá. que eu saiba responder. Você Se eu não souber, eu pesquiso e depois eu te mando. Você entende tanto de planta, eu fico encantada. Olha aqui, a primeira pergunta vem da Áurea de Tapetininga. Ela quer saber como prevenir a umidade em hortas caseiras. Olha, prevenir, na verdade, é um controle que você faz sempre por observação. Não adianta você, ao comprar alguma coisa, perguntar se rega todo dia. Se na sua casa bate mais sol e na minha bate menos e ainda venta, são situações diferentes para a planta. Então, a melhor maneira de controlar é a observação. Tem jeito, Sempre tem colocar a que mão na cuidar terra, mesmo, né? cuidar mesmo. E você acaba desenvolvendo uma relação com a planta que ela responde para você. Com folhas mais bonitas, com frutos, se for o caso, com flores, a partir da sua observação. E não só falar, vou regar dia sim, dia não. Se está uma semana que está ventando muito, a terra vai secar muito mais rápido. Então você tem que molhar de novo. Cada caso é um caso. Você vai evitar a umidade observando a sua planta. A Maria Júlia de Florianópolis, ela gostaria de saber quais plantas gostam de sol e quais gostam de sombra. Ela diz, no meu apartamento não bate muita luz. Que planta eu poderia ter? Olha, é uma infinidade. Tem muita planta, né? Mas vamos dar Exatamente. 2 exemplos. O que está usando agora que dá para ter dentro do apartamento que não bate muito Olha, sol? um clássico é a Rafis, ou Ráfia. Uma palmeira que se encaixa bem em qualquer canto de sofá, de sala e super fácil de cuidar. Água uma vez por semana. De vez em quando começa a secar, a folhinha lá de baixo você vai e corta, mas é uma manutenção muito baixa. E um que está bem em alta na minha casa faz tempo é o Pacová. Não sei se você conhece, ele tem uma folhagem bem
bem grossa, armazena bastante água e é ideal para interior. Ah, eu acho que eu tenho um pacová na minha sala. Daqui a pouco eu te Ele mostro tem uma uma foto que folha você bem fala. larga É uma folha e larga. bem carnuda. Eu vou te mostrar já já. Rodrigo Neves de São José do Rio Preto. Meu bonsai está secando, mas eu molho toda semana. O que eu estou fazendo de errado? Primeiro tem que ver a origem do bonsai. É um bonsai enraizado, você sabe a procedência dele? Normalmente, é até um pouco complicado falar porque não estou generalizando. Muitos são vendidos, eles são arrancados, montados nas caixinhas bonitinhas e vendidos para as pessoas que acham que vai ter vida longa e a planta não tem uma procedência bacana. Um segundo erro muito comum, deixar o bonsai na sombra. A pessoa acha bonitinho que quer pôr na sala. Sala não bate tanto sol. E o bonsai, por ser árvore, precisa de sol. Eu, assim, sem ver foto é um pouco complicado. Se quiserem nos mandar fotos para um atendimento mais personalizado, vai ter o Manda, nosso... que na próxima vez que ele vier já vai ter a foto do seu bonsai aqui. Isso, e também pelo nosso e-mail, e Legal. WhatsApp, Facebook. Tá bom. Bom, aqui, como eu te falei, cortaria um pouco mais, mas eu vou deixar assim só para ilustrar Tá joia. Deixou ela firme, você vê que o barbante está bem na altura das raízes. Vai colocar, e aqui é que vai a água. Deixa eu colocar água aí pra gente ver onde é que vai essa água, até onde eu coloco água. Não precisa se preocupar com a altura que vai ficar Posso a água. botar bastante? Pode colocar bastante. Por exemplo, vou viajar, deixa Capricha. cheinho, capricho. Capricha lá. Perfeito. Devagar, ela vai começar a absorver, o barbante absorve essa água e mantém a terra úmida, que é o caso de algumas. Aqui, olha só o moranguinho, que graça. Gente, que fofura. Esse aqui não foi regado nenhuma vez por cima, só a água que ele graça. tá Muito absorvendo lindo. dali. A Samanta Oliveira, ela gostaria de saber quais plantas são resistentes para pegar bastante sol na varanda. Olha, as palmeiras, por exemplo, o fênix, que não é uma palmeira de pequeno porte, fica muito bonita. Frutíferas, que a gente gosta muito de recomendar. Jabuticaba, pitanga, que vão bem em vaso, vão bem em varandas, porque suportam até um pouco de vento. E como a gente falou, se for falar, são muitas plantas. São muitas, então, né? Mas no caso essas de aí já- flor, Boas dicas já, né? Mais uma pergunta aqui. O Cláudio Ferreira Mateus, de São José dos Campos, ele pergunta, é verdade que de tempos em tempos a gente precisa trocar a terra do vaso? é verdade. É verdade? Mesmo fazendo adubação, essas adubações que você faz aqui por cima, né, com adubo mineral, orgânico, a terra, como ela está em vaso, ela não se alimenta de nada que venha lá do solo, é só o que você coloca por cima. Colocando muito adubo, em uns 2 anos mais ou menos, essa terra começa a ficar muito ácida, é como se ela estivesse cansando do alimento que você dá para ela. Então o procedimento correto é você para de regar uns dias antes, para conseguir cavar sem tirar muita parte do torrão principal aqui da sua planta e reabastece ela com matéria orgânica, que é um composto orgânico que vem com decomposição de poda, com esterco, com adubo. Que a gente pode comprar pronto numa loja de Compra jardinagem. pronto, exatamente. Essa planta aqui que eu queria te mostrar, que planta é essa? A pessoa tem uma planta em casa e não sabe o que é. Essa sou eu, viu, gente? Esse é o Olha lá. pacová. Eu imaginei que fosse a mensagem. Quando alguém chegando. falar no Esse é o ambiente, pacová. Porque você falou que tá em alta e tem uma folha larga e grossa, esse é o pacová. Essa que eu tenho. Aliás, essa é a minha Lindo mesa, na essa é a minha sombra, planta. fica muito bonito na E não dá sombra. trabalho nenhum. Nenhum. E ela tá lá já há um ano. E Muito continua pouca linda. água. Molha um pouquinho, só com o borrifador. Ele fica bonito também, eu não sei a questão de poeira do lugar, mas você limpar a folha dele com um paninho úmido e depois secar, ele fica com um brilho muito bonito. É só passar o pano úmido e secar. Eu ganhei de presente outro dia uma orquídea e eu fiquei impressionada porque ela veio meio oleosa. Isso é o que podem passar? Então, Pode às vezes passar isso na planta? às vezes é um adubo foliar para estimular que as pessoas comprem a planta bem florida, com uma cara bem saudável. Como eu te falei, sem ver foto é difícil falar, mas quase sempre vem. Meio borrifada, com pinguinhos. Ela tava brilhante, parecia até que tinha verniz naquela folha, eu fiquei impressionada. Olha, Pode eu acontecer. amei o nosso bate-papo. Acabou o nosso tempo, Rô? Posso só te entregar o presente, Tem então? A mais um? Coquedamas? Cadê a Coquedama? Souvenir. Ele vai me falar da Coquedama. Como eu Gente, te falei, que se máximo, você quiser que eu volte um dia para te máximo explicar Randall aqui. melhor a nossa... Olha É uma aqui. técnica japonesa de cultivo de plantas numa bola de musgo, uma maneira bem grotesca de falar. Aí aqui a gente fez um livretinho da Vila Nina, com a origem do nome e os cuidados básicos com ela. Atrás a gente coloca a planta, no caso um aspargos melindro, e a data em que ela foi feita. Acaba se tornando um bonsai quase isso aqui. Tá. E no Japão ela é muito usada pendente, ela é pendurada. O pessoal que foi lá na loja viu, a gente tem jabuticabeira, figo, romã. Depois eu te mando as fotos, é muito, máximo. muito bacana.
Esse é um dos nossos... Essa eu preciso deixar no sol ou pode ficar na sombra? Essa é bem versátil. Essa você pode deixar numa sala, ela é bem tranquila. O melindro é bem bacana. Tô muito contente, muito linda. Que bom, obrigado. Viu? E aqui tem dizendo como é que eu... Os cuidados Porque aqui como é que eu vou observar? Você falou da observação, eu vou tocar... Aqui é o toque também. Essa aqui ela tá um pouco seca. Tá, eu preciso deixar ela umidinha. Exatamente, borrifando. Linda. Borrifando são aspargos melindro. Essa daqui, olha, eu já sei até o nome, aspargos melindro. E a outra agora eu já sei que é... Só lembrar do não me encho pacová. Pacová. Pra quem é italiano, filho de italiano como Peraí, eu. por enquanto eu vou deixar aqui, mas não vai ficar aqui não, tá, minha gente? Sei que vocês gostam de ver, eu posto foto, mas essa vai pra minha cara. Viu, em casa, quando a gente era criança, por ser italiano, o pessoal falava muito isso. Não me enche o pacová. Muito bem. Olha, Vilanina Paisagismo e Flora. Vilanina Paisagismo e Flora. Lá no Facebook, segue, porque só tem coisa linda, muita informação bacana. No Insta é Vilanina Paisagismo. Isso. E no YouTube? Vilanina TV. Vilanina TV. Como é que chama sua mãe? Dona Zita. Dona Zita, que filho, hein? Espetáculo, parabéns. Um beijo pra senhora. O último potinho, mãe, peguei hoje de manhã. Um abraço aqui. Obrigado, viu? Sabe o que eu quero? Que você volte toda semana, né? Nossa. Toda semana, né? Convite feito, convite semana, aceito. Né, minha gente? Toda semana eu quero. Vocês querem? Responde no meu Instagram, mas agora, vai lá. Sim ou não? Quer o Randall toda semana falando de plantas? Sim ou não? Manda no Cláudia Tenório Oficial, tô esperando a sua resposta, tá? Não manda no direct não, manda direto no comentário da foto que a Adri postou agora há pouco, que fica mais fácil. Tô esperando.